Ficção científica não tem nada de ciência. E eu vou te mostrar o que você pode aprender com Duna, um dos maiores blockbusters dos últimos tempos, e aplicar na sua própria história, mesmo com um orçamento de filme indie. Para quem chegou agora, eu sou o Léo Pessoa e este é o Babylon. Aqui a gente fala sobre roteiro de cinema, séries e as técnicas narrativas por trás de uma boa história. E hoje, sci-fi. Para entender como funciona o gênero do sci-fi, a gente escolheu Duna, do Frank Herbert, não apenas por ser uma das maiores obras de ficção científica, tanto na literatura quanto no cinema, mas porque ela reúne todos os elementos essenciais que definem esse gênero. E quem traz essas definições é um dos principais estudiosos de roteiros em atividade, o John Truby, escritor do já clássico A Anatomia da História e que agora ganhou uma continuação, A Anatomia dos Gêneros, que é da onde a gente tirou grande parte do conteúdo que vamos trazer aqui. Quando você pensa em ficção científica, possivelmente a primeira coisa que vem na sua cabeça é ciência, robô, Black Mirror, o Matthew McConaughey chorando, mas não é bem isso. Sci-fi é uma metáfora para explorar questões contemporâneas profundas. A grande força do gênero é usar de alegorias científicas para oferecer uma perspectiva mais distanciada. Isso sobre problemas reais e do dia a dia de hoje, o que ajuda a gente a enxergar a nossa realidade com outros olhos. A lot of science fiction writers create a story world, a futuristic world, that is so weird that there is no one-to-one connection between this created world and the world we actually live in. The result is that there is no emotional connection between the audience and the world they're seeing. Esse gênero não depende de um mundo futurista, necessariamente. E os filmes e séries também não precisam de orçamentos gigantescos. O nosso primeiro curta, por exemplo, é um sci-fi. Ele foi filmado de forma independente e tem cenas aqui no Largo da Batata, em São Paulo. Mas então, quais elementos ditam que é sci-fi? E onde que entra a Duna nessa história? Em Duna, apesar de termos um protagonista claro, que é o Beau Atreides, o planeta onde a história se passa é um personagem central. Ele molda as pessoas, as guerras e o destino do universo, que por sua vez também tem um detalhamento extremamente complexo. Nós aprendemos sobre o sistema político, as relações de poder, a economia, a religião, cultura e até mesmo a história antiga. E quase sempre em filmes de sci-fi, essa sociedade rica em detalhes é a principal causa de dor de cabeça para os personagens. Sci-fi é um gênero que só pôde existir por conta do nosso movimento histórico de quebra entre as pessoas e o sistema em que elas estão inseridas. A sociedade ela pode ser autoritária, injusta, desumana, ou o personagem pode estar se sentindo alienado ou perdido. Os caminhos são muitos, mas o conflito entre ambos vai existir. Em Duna, temos o conflito principal entre os membros da Casa Atreides e o sistema imperial que beneficia os seus rivais, os Harkonnen. Mas o grande conflito contra a sociedade explode através do povo livre de Duna que quer acabar com a exploração do planeta e da opressão que eles sofrem na mão dos invasores. O distanciamento que a ficção científica nos dá é perfeita para que a gente, como público, questione e desafie códigos sociais como raça, gênero, nacionalidade, sistema de consumo, trabalho, enfim, tudo o que rege a nossa sociedade. No caso de Duna, o protagonista é recebido como Messias pelos Fremen, uma adoração que só aumenta a cada vitória no campo de batalha e arrebata quase toda a população nativa de Arrakis. Entretanto, nós sabemos que a atribuição religiosa à figura do Paul foi, na verdade, algo plantado em forma de profecias séculos atrás. Uma manobra calculada, parte de uma agenda costurada pelas Bene Gesserit para facilitar o controle da população e chegarem mais perto dos seus objetivos. Fica evidente a crítica do autor não só em contestar a verdade absoluta de uma religião ou de outra, mas também como elas podem servir como forma de controle político e social. Boas obras de ficção científica usam metáforas para discutir a nossa própria história. Em Duna, por exemplo, isso fica evidente através da especiaria melange, cujo único local do universo onde ela existe é no planeta Arrakis, onde a história se passa. Além de deixar doidão, ela também é o combustível que permite a viagem espacial entre grandes distâncias. E aí não tenha dúvida, o autor estava falando de petróleo e de como ele, além de encher o tanque do carro,
praticamente dita a maior parte dos conflitos armados, dos golpes de Estado, e é um dos pilares do sistema financeiro contemporâneo. To begin selling our spies reserves, but slowly. We don't want the price to fall. You have no idea how much it cost me to bring such a force to bear here. No, I only have one requirement. Income. Mas não é só isso. A história de Duna fala também do nosso passado com temas como o extrativismo e seu impacto na natureza, o colonialismo, etc. Aliás, algo muito interessante de observar em sci-fi no geral é que vamos ter muitas vezes aquilo que o John Truby chama de fractais de sociedade. Em uma mesma narrativa, há representações de diferentes períodos da história humana. O estado de sobrevivência na vida selvagem, as primeiras sociedades agrícolas, o período clássico, o mundo urbano e industrial e, claro, uma sociedade planetária e tecnocrata, um vislumbre quase sempre pessimista do que nos espera no futuro. E tem tudo isso em Duna, desde uma sociedade mais tribal até uma super avançada intergaláctica, que por sua vez é uma mistura de feudalismo com o Império Romano. Isso pode parecer difícil de entender, mas sci-fi não é sobre tecnologia. Claro, tem tecnologia pra caramba na grande maioria das obras, mas o principal uso delas é para acentuar questões humanas e problemas do mundo real. Um dos insights centrais na análise do John Truby é que a ficção científica apresenta a tecnologia não como uma força separada, mas como uma extensão da humanidade. Pense em Black Mirror. O que dá medo nessa série? É a tecnologia ou o jeito que os personagens humanos reagem a ela? No caso de Duna, tem uma subversão aí. A tecnologia não é explicada em detalhes. A gente não sabe, nem interessa muito quais são as naves, as armas, etc. Mas o que chama atenção na história é o oposto. É a falta de tecnologia. Em Duna, qualquer tecnologia inteligente, como um computador, foi proibida há milênios. O que acontece, então, é literalmente uma extensão das capacidades humanas. Pela falta de um tipo de tecnologia, foi necessário o surgimento e a evolução dos Mentat e das Bene Gesserit. Parece complexo? Calma, ficção científica é um assunto um pouco mais denso mesmo. Você já percebeu que os temas são filosóficos, profundos, reflexivos. E esse abandono do estado natural e a busca por um indivíduo tecnológico, a gente vê em Duna de duas formas: no próprio planeta e na figura das Bene Gesserit. O planeta onde se passa a história é um desertão, cheio de minhocão, sem água, sem recursos. Isso sugere os efeitos de uma exploração destrutiva no passado, mas também carrega a promessa de uma mudança capaz de transformar desertos em rios e florestas, ou seja, em vida. Já as Bene Gesserit são uma ordem que, por meio da manipulação de mitos da cultura, não apenas alcançaram um estado de super-humano com poderes de controle físico e mental, mas também perseguem um objetivo ainda mais ambicioso: criar uma evolução biológica somente alcançada pela sociedade técnica. E o que isso pode significar no nosso mundo real? Lembra que todas essas viagens do sci-fi são para puxar conversas sobre a nossa vida real. Essa dualidade é um recado sobre as transformações climáticas causadas tanto pela sociedade quanto pela tecnologia. A gente tem o poder de destruir ou de criar. Qual o caminho que a gente vai escolher? Ou qual será que a gente já escolheu? Because ultimately, the story is about different visions of a good life, a good society. No fim das contas, Duna nos lembra que sci-fi não é sobre robôs ou naves espaciais. É sobre a gente, sobre nós. É um espelho, uma lente, um alerta. Dá uma olhada no seu redor. O seu planeta Arrakis pode ser uma realidade que você já conhece. Uma vila abandonada pela modernidade, uma cidade onde faltam recursos, um grupo que luta por sobrevivência e por dignidade. Tudo isso é Duna, mas poderia até ser Bacurau. Ou pensa em Robocop, por exemplo. É uma ficção científica de um policial que vira robô? É, mas ele tá falando sobre autoritarismo, violência, corrupção. Poderia até ser Tropa de Elite se o Capitão Nascimento fosse um ciborgue. Ou Substância. O filme é sobre um experimento científico ou é um questionamento sobre etarismo, padrões de beleza e por aí vai? A lição que você leva para quando for escrever o seu roteiro é: não se distraia com a estética do sci-fi. A tecnologia, os efeitos especiais, sequências de ação, Zendaya, tudo isso é divertido, mas o que importa são esses elementos que nos ajudam a olhar o presente com novos olhos. E esse foi o primeiro vídeo sobre gêneros da ficção. Qual que você quer que a gente fale no próximo? Comédia, terror, ação, drama? Se inscreve no canal.